Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou moderador da comunidade FM no Brasil, uma comunidade que é dedicada aos profissionais do setor de FM e de manutenção. Nosso objetivo sempre é de trazer conteúdo, desenvolver o pensamento estratégico dos profissionais desse setor e desenvolver o networking também entre vocês para que vocês se desenvolvam mais, conheçam mais, desenvolvam o setor como um todo. Se você não é membro ainda, o link está na descrição do vídeo, tá? Nossa comunidade é gratuita e sempre será. Não é nosso objetivo ganhar com ela, mas sim fazer o setor crescer com ela. E hoje a gente está no IFM Talks, mais um IFM Talks aqui do Brasil, com um convidado muito especial, que é o Luciano. Ele já vai se apresentar para vocês, mas antes eu queria apresentar um pouquinho, porque o Luciano é um parceiro já de muito tempo, assim como a Aro, que é a empresa que ele é fundador também, né? Ele já esteve no palco do FM Summit São Paulo lá em 2023, esteve com a gente conversando e está quase todos os anos, não, está todos os anos, acho que desde o começo o Luciano está com a gente no nosso evento, e aí parceiro também, tanto da comunidade quanto da InfraSpeak. Então, agradecer muito o Luciano por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, debatendo um tema muito bacana para vocês, tá? E compartilhando o conhecimento dele, que eu acho que é o grande objetivo da nossa comunidade. Então, Luciano, obrigado e, por favor, fique à vontade para se apresentar e apresentar a Aro também. Obrigado, Rafael. Obrigado, é um prazer. Realmente eu sou um admirador aqui, tanto do IFM Talks como da InfraSpeak. Enfim, somos parceiros, amigos. E eu queria começar me apresentando dizendo que eu sou um grande idealista dessa atividade que hoje é uma profissão, né, Rafa? A gente eu tive o prazer, inclusive na minha gestão como presidente da Abrafac, de dar entrada no Ministério do Trabalho para homologação aí da atividade de Facility Management como profissão, né? E tive muito tempo da minha carreira como contratante, como tomador de serviço em empresas de grande porte, complexas, como a ABB, Natura, Santander, Sodexo. Tem uma passagem que o pessoal tem muita curiosidade e gosta muito de saber. Eu fui diretor de operações do Hopi Hari, né? Então todo mundo tem uma curiosidade de saber como é que são os bastidores e realmente é algo interessante, de fato, ter cuidado de uma operação nervosa e que tem muito de facility management nessa operação. Realmente foi um grande prazer. E há 9 anos eu e meu sócio Álvaro, a gente tem ajudado, né, apoiado grandes empresas que também têm operações complexas a revisitar os seus modelos de contratação, gestão e operação de facilities, property real estate, né, ou seja, esse grande arcabouço de disciplinas que a gente chama de corporate real estate. E é isso, a gente tá, gosta muito desse assunto, estuda muito esse assunto obviamente, a gente quer aqui nesse papo compartilhar um pouquinho, porque também faz parte dos nossos valores e princípios compartilhar informação, lugares que a gente sempre acha que nossos projetos são de aprender e ensinar. Então, aqui está o momento da gente compartilhar um pouco do que a gente aprendeu. Perfeito, Luciano. Obrigado, obrigado de novo por estar aí e aceitar o convite. Hoje o nosso tema é um tema bem bacana, um tema que vai gerar polêmica, já adianto, que são os indicadores estratégicos de FM. E, Luciano, falando em polêmica, normalmente a coisa começa tranquila, mas hoje eu quero já começar com uma pergunta para botar fogo no parquinho, como o pessoal diz, né? Pelo menos na minha época dizia, não sei se hoje em dia o pessoal está dizendo isso ainda. É, ho- Hoje a gente fala muito de indicador, já faz tempo, na verdade, o mercado vem falando de indicadores em diferentes setores, né? Não só em facility, mas o negócio é manter o foco aqui. Eu que venho de uma área mais de marketing, de administração, marketing, a gente já vem falando disso há muito tempo. Indicador, indicador, indicador tem que medir, o que não é medido não é gerido e por aí vai. Mas parece que o pessoal ainda tem uma grande confusão, que é medir tudo, né? O que que é realmente medir indicador de performance, né? O que que é esse indicador de performance? Qual é a diferença de um indicador meio para um indicador fim? E onde é que o pessoal está errando na hora de fazer essa análise? Porque a gente estava conversando antes e a gente viu que o pessoal às vezes confunde um pouco esses dois. Consegue explicar para a gente um pouquinho disso? Boa, Rafa. Vou sim, eu acho que você acabou de citar duas palavras que são importantes para essa questão. A gente acredita, sim, que
que os indicadores são algo que deveriam fazer parte do dia a dia de facilities. Eu acho que não é por acaso, porque é uma atividade não core business que suporta o core business e usualmente o core business já tem os seus indicadores, né? Eu acho que o grande segredo do negócio é como é que eu conecto a estratégia do core business da empresa que eu trabalho para os indicadores de facility management, corporate real estate, ou seja, é daí que está o grande segredo. E você usou a palavra indicador meio e fim, porque a gente acredita que ainda o mercado está muito focado nos indicadores meio. Ele quer muito saber como os prestadores estão executando as tarefas, ou pior, né? Eles estabelecem quais são os critérios, tem que limpar com a mão direita, da esquerda para a direita, em movimento circular. A gente até gosta de dar um exemplo que eu meço se o vigilante está com a bota lustrada, se ele está com o uniforme limpo, se ele é bem educado. O problema é que ele dorme à noite e a empresa é invadida, mas a gente continua pagando direitinho a empresa prestadora de serviço porque eles atendeu todos os indicadores que a gente indicou. E esses são indicadores meio, né? Ou seja, ele estar bem vestido, educado, com a bota lustrada, tudo isso faz parte. Nós não estamos eliminando essa parte, tem que ter. Mas qual o indicador fim? O indicador fim é evitar incidente, é evitar furto, é evitar aglomeração no ambiente, ou seja, talvez seja essa evolução que a gente pretende e tem conseguido, principalmente dos nossos clientes, que é essa mudança de chave, né? Então, é isso que, para nós, faz muita diferença e foi bom que você tocou nesse ponto, porque é algo que a gente tem, felizmente, conseguido tangibilizar indicadores fins para que, de fato, os prestadores ofereçam o que ele tem de melhor e não o que a gente acha que é o melhor. Porque se ele é o especialista, a gente tem que dar ouvido e entender o que ele tem para trazer para a gente em termos de tecnologia, equipamento, formas de gerir uma equipe terceirizada. Sim, perfeito. Então, vamos lá, só para entender bem. No caso do vigilante, a questão é: teve algum problema, teve alguma invasão, vamos dizer assim, teve algum furto, alguma coisa, esse é o indicador fim, né? O resto ali que estava falando, se ele está no horário, se não está, bababá, isso são indicadores meio que tem que ser, a gente não está dizendo em momento nenhum, isso é importante reforçar, que não tem que medir. Mas a chave, Não tem. o que você tem que metrificar e que está te dando resultado é o outro, né? Dando exemplo de grandes disciplinas, Rafa, é assim: o que eu preciso medir é ambiente limpo, ambiente bem Isso. mantido, no caso da manutenção, ambiente seguro, no caso da segurança. Uhum. É, ou seja, não é como ele executa aquela Sim, atividade, e sim como ele entrega o resultado final que eu quero. Porque no final o que eu quero é sim, isso: eu contrato uma empresa especializada nesses assuntos, porque eu quero um ambiente bem mantido, ambiente limpo, ambiente seguro e não o como, ou seja, o como ele vai executar, eu poderia e deveria. Agora, a gente sabe também, Rafa, que isso acontece em função da gente ter ainda muitos prestadores que não estão entregando. Então, as empresas sim. acabam usando isso como forma de garantir a entrega do serviço. Então, a gente sabe a razão do porquê isso acontece. Não estamos dizendo que não tem que medir, mas o peso que a gente dá para isso deve ser menor Isso, do que o peso para o indicador final, que é o que eu espero com isso. aquela prestação de serviço. Sim, até porque se o final está sendo bem executado, o resto a gente pode ir corrigindo ao longo do caminho. Agora, se o final não está acontecendo, aí a gente já É tem que isso. acender uma red flag grande, ele já tem que levantar uma bandeira grande, porque aí eu não tenho o que eu efetivamente estou contratando, ou o que eu efetivamente é o meu objetivo com aquela função, né? É isso aí. Perfeito. Luciano, e aí, indo ainda nessa linha, eu tenho o que tu falou seja a pessoa que está fazendo a limpeza, seja o meu parceiro, né, do contrato, né? Eu entendi o que que é indicador meio, o que é indicador fim, mas como é que eu alinho a equipe propriamente dito, tanto a equipe quanto fornecedores internamente, ou seja terceirizado, né? Para que as pessoas também entendam o objetivo do trabalho delas, ou o objetivo do que eu estou contratando. Como é que eu faço para ter esse alinhamento de ponta a ponta? Eu entendi, ok. O vigilante tem que
reduzir, como tu falou, a aglomeração, tem que reduzir o risco de ter algum furto, alguma coisa. Mas o vigilante está entendendo que essa é a função dele ou ele ainda está preocupado em engraxar o sapato, né? Como tu falou. E quem está botando ele lá também está entendendo que é isso que eu vou exigir dele no final? Como é que eu faço esse alinhamento entre todo mundo? Excelente pergunta, Rafa. Sabe por quê? Eu acho que também esse tem sido o maior desafio e eu diria que a maior alegria que a gente tem visto nos projetos que a gente tem atuado, revisitando esses modelos, fazendo o change management, né? Que é o Uhum, seguinte: o indicador tem que ser tão claro, objetivo e tangível a ponto de eu ler o indicador e a forma de medição, e eu que sou gestor, que estudei, entendo, um gestor de nível médio entenda e eu brinco. A minha filha de 21 anos, que nunca atuou nessa área, ela é artista, bailarina, ela leia e ela também consiga entender aquele indicador. Isso tem um peso, uma importância tão grande no processo, Rafa, porque o que acontece no dia a dia é que o indicador fica só para o alta gestão ou média gerência e ela não chega uhum, para o limpador, ela não chega para o sim, vigilante. O limpador tem que estar claro o que que a empresa espera, o que que a empresa contratante espera dele. Então, ele tem que ser exato. de forma muito clara e objetiva, inclusive, se a gente conseguir atrelar os bônus, os benefícios para esses limpadores, para esses vigilantes, para esses manutencistas, através de um indicador que ele sinta que ele faz a diferença, a gente eliminou o gap que hoje a gente acredita que tenham nos indicadores, que são, além de tudo, muito subjetivos. Né? O que é ambiente Uhum, limpo? Tem que deixar claro o que é ambiente limpo. Tem que dar exemplo do que é ambiente bem mantido, com uma manutenção preventiva bem feita, ou seja, assuntos técnicos, até a gente sente que tem até uma certa evolução e já tem uma uhum, maturidade, mas os assuntos menos técnicos, como soft service, né, que é limpeza, sim, jardinagem, eles precisam dar exemplos de tangibilidade para o prestador poder traduzir isso para o limpador, para o jardineiro, para as pessoas que estão no dia a dia da ponta. Ou seja, o fator humano, né, as pessoas precisam ter, da mesma forma que os gestores, de forma clara o que é esperado dele para entregar aquele indicador fim. Né? Na sim. verdade, é isso. Sim. Sim, perfeito. Isso alinha muito com uma conversa que eu tive há um tempo atrás com o Sandro, do Inter Gramado. Eu sempre cito ele porque eu acho que ele faz um trabalho bem bacana. E ele falava que ele usava a nossa plataforma, né? Não puxando qualquer coisa, mas falando um pouquinho. Ele usa a Uhum. InfraSpeak para entender como é que o pessoal está fazendo as entregas. E quando ele tem que dar um bônus, dar um aumento, quando alguém vem conversar com ele pedindo alguma coisa, ele vai fazendo uma análise do que foram as entregas dessa pessoa através da ferramenta também. Mas assim, eu queria um aumento, tá? Mas o que que você está entregando? E aí é o que tu falou também. Não é só estar entregando de estar lá no dia a dia, das 8 às 6, não é só isso, né? Tem que ser o indicador-chave, indicador de performance. Tá sendo cumprido, mesmo que outras pontas ainda precisam ser amarradas, mas tu tá entregando o que efetivamente é o que eu espero de ti, né? Então, É, ele trazia muito isso, eu acho que ele é um ótimo exemplo nesse sentido. a gente sempre gosta de dar um exemplo da limpeza, que o pessoal sempre diz que é muito intangível, Rafa. E Uhum, é assim, no nível de detalhe que a gente entende que tem que entrar, não é a frequência, por exemplo, que ele mede, que ele vai ter que limpar o banheiro. Porque quando você mede isso, está, de novo, falando sobre meio. O meio é quantas vezes ele limpa o banheiro. Na isso. verdade, é quantas vezes ele precisa limpar o banheiro. E aí a tecnologia ajuda, tem sensores que pode ver a cada X passagens que manda uma pessoa, mas tem algo até mais simples. Você pega uma lixeira de banheiro, você limite e fala, olha, para mim, ambiente limpo no caso de lixeira é a lixeira tem que estar até 75% cheia. Passou disso, ela precisa ser esvaziada. Ou seja, Sim. eu coloco de forma tangível que numa auditoria de processo, isso esteja claro nesse ponto que eu te falei. Poxa, uma lixeira 75% é só dividir ela no meio duas vezes, você sabe que
aquele 3/4 é o que precisa estar, e óbvio que você não vai medir na régua, mas ela é Claro, tangível, né? é Ou o visível. pó numa mesa, que pode você passar o dedo e ter lá uma sujeira nível 1, 2 e 3. Até o 1 e o 2 eu aceito, o 3 eu não aceito. É assim, é possível. É só dar um pouquinho de Uhum, atenção para uhum. aquilo, assunto, que ela consegue a gente tangibilizar isso. Tá. E aí, deixa eu te encaixar uma pergunta aí nisso que você está falando. Se eu pensar, por exemplo, no banheiro de um ambiente público, um shopping, alguma coisa assim, o índice de satisfação viraria ainda um índice de performance fim, né? Ele seria performance, o nível de satisfação. Tá. Então, acho Sim, que fica bacana. total, porque no final você só tem uma empresa limpando porque você quer aquele ambiente limpo para quem? Para o seu Exato, cliente final. Né? Então, ele, exato. obviamente, um NPS ou uma satisfação do cliente, que pode ser direto lá num botão no próprio ambiente ou numa pesquisa a cada X tempo, com certeza é fim. Esse é o Sim, mais fim de todos, né? Porque é ele o é mais fim a de todos. satisfação da razão de existência de ter uma limpeza, né? A razão É, de existência de ter um manutencista, de ter um vigilante, enfim. É isso aí, Rafa. perfeito. E aí falando, voltando, mudando um pouquinho de tema, mas ainda não saindo muito, mas ainda nesse foco de estratégia, porque querendo ou não, tudo isso que a gente está falando impacta na forma como eu enxergo o departamento, meu setor, e a forma como eu tenho ou não um pensamento estratégico sobre ele, né? O mercado tem falado muito de inteligência artificial nos últimos anos. Depois do ChatGPT, eu acho que é o tema de todo mundo. Foi o tema desse ano do Congresso Abrafac, é, e que é importante a gente falar sobre ele. Mas a minha polêmica, minha pergunta polêmica de novo aqui, será que a FM já está precisando de IA propriamente dita? Será que não tem muita gente que precisa voltar para o básico, entender o básico ainda e cumprir isso antes de começar a investir? Porque tem muita gente investindo pesado em solução de IA, né? O pessoal está gastando uma grana em solução de IA, querendo dizer que isso vai solucionar tudo, mas a gente está falando muito de pessoas, como a gente tem falado aqui, seja do vigilante, seja da pessoa que está lá experimentando o ambiente no shopping, etc. IA com certeza é importante, mas o FM já está maduro o suficiente para fazer os investimentos que o pessoal está querendo fazer em IA? Excelente pergunta, Rafa. Esse eu acho que é polêmico mesmo, porque eu brinco que eu acho que tem gestores ainda de facilities que estão comendo na tampa da marmita. Desculpa a analogia, né? Eu que sou de obra, eu sou engenheiro civil, eu sou de uma época que o pessoal da obra, hoje não mais, né? Felizmente, mas o pessoal levava a marmita naquele marmitex tradicional, né? Virava a tampa da marmita e fazia a tampa da marmita como colher Aham, ou garfo. sim. Eu acho que a gente já está comendo de garfo e faca. Né? Eu acho que a gente já teve uma evolução nesses últimos 21 anos da Abrafac, é, com a ISO 41001, a gente já está, de fato, mais maduro. Né? É claro que tem muita gente ainda que precisa evoluir, mas eu já sinto que a gente está numa evolução, mas, infelizmente, a gente sabe que ainda tem muito gestor que está comendo na tampa da marmita, né? Ou seja, que ainda não está com o nível de maturidade. E aí, para esse sim, eu acho que a gente ainda, o cara, né, o gestor ainda precisa ter pelo menos uma ferramenta simples que seja, pode ser um Excel, pode ser o software da InfraSpeak, que já é ele ajuda, né, pelo menos você entender qual é a dinâmica da sua gestão de corretiva, preventiva, já começa a ter sinais, você precisa começar a medir alguma coisa, né? Agora, Uhum, eu adorei, e o tema da Abrafac realmente foi isso, a palestra de sim. abertura foi com o Gustavo Torrente, ele é um expert nesse assunto, e eu adorei a analogia que ele fez, né? Ou seja, o Excel há 20, 30 anos atrás, ele era diferencial, você colocar no seu currículo que você tinha domínio do pacote Office. Hoje, se você colocar, talvez as pessoas até deem Vou estranhar, risada. né? Fala, poxa, você não domina o Office, você não consegue mais nem andar sem isso, né? Eu acho que nós estamos hoje, em relação à inteligência artificial, quem domina os famosos prompts, né? Ou seja, como você pede, e para você pedir, Rafael,
Você precisa entender o Sim. que você está pedindo. E eu Sim. acho que o nosso grande salto que a Abrafac, a ISO e tudo que a gente fez, ela pode ser o moto propulsor das pessoas saberem pedirem melhor o que elas querem, porque Uhum. obviamente que a inteligência artificial ela tá para ajudar a acelerar coisas que talvez você tivesse que buscar uma informação aqui e ali, ler um livro, assistir um vídeo, buscar no Google. Hoje você coloca tudo isso num único lugar, com um prompt bem feito, ele te responde de forma muito rápida e com uma precisão e com um nível de detalhamento que você demoraria, às vezes, dias para produzir aquele material, aquele conteúdo, seja para uma apresentação para o seu diretor, seja para você mesmo fazer a gestão do dia a dia da sua manutenção, né? Então, eu acho que nós estamos num momento ótimo e a dica para os gestores de facilities é saibam pedir, vão atrás de como você pedir melhor, ou seja, você precisa ter conhecimento para isso, você precisa estudar para isso. Não dá para ser Sim. tão mais só a prática do Facilities. Estudem, tem os cursos, tem MBA, tem, enfim, vão atrás de. Então, eu acho que está completamente certo, Luciano, do que estava falando. E eu sempre tenho a frase, até estava lá no meu LinkedIn, ainda tá, que é o mais importante é saber fazer a pergunta, né? E não a resposta vem. Se tu não sabe fazer a pergunta, não adianta. Eu tenho falado muito com algumas pessoas que têm medo do. Medo não, mas assim, estão falando sobre o futuro da IA e tal, que não vai ter mais desenvolvedor. O pessoal ainda não está sabendo fazer a pergunta para chegar ao nível de não ter um desenvolvedor ou não ter um profissional em alguns setores, né? Ainda tem muito caminho pela frente, no sentido do pessoal aprender a desenhar um prompt, que o prompt nada mais é que a pergunta que tu vai fazer para a inteligência artificial, né? Como é que tu vai colocar essa pergunta? E hoje eu não sei se o pessoal ainda está preparado. Acho que tem gente que sim, acho que tem gente que ainda tem um caminho longo pela frente nesse sentido de entender. E aí é o que tu falou. É, talvez a gente tivesse que perder muito tempo às vezes para achar a resposta, mas isso não significa que o pessoal não tem que perder tempo para entender o que está fazendo, né? O pessoal tem que entender onde é que está indo, quais são os tópicos que estão indo, tem que ler sobre o assunto para poder perguntar sobre aquilo. Não adianta, tipo, se não tiver falando de indicador meio, indicador fim aqui, se o cara não sabe qual é a diferença dos dois, não sabe nem que existe os dois, só sabe que existe indicador, ele não sabe fazer a pergunta, ele vai perguntar, tá, quais são os indicadores que eu devo medir? ChatGPT vai É criar isso aí. uma lista gigantesca de indicadores, né? Então acho que tá muito alinhado, assim, a linha de raciocínio, né? Luciano, agora aproveitando um pouquinho, a gente vai dar uma pausa nas perguntas principais aqui que a gente tá fazendo e vai para um jogo, que é aquele quadro que a gente já tem no nosso podcast, que é o Tears or Not, também conhecido como Brinda ou Não Brinda no bom português, né? E aí eu vou voltar a falar, eu sempre falo, o pessoal já deve estar de saco cheio, mas se tiver qualquer relação com Tira o Chapéu lá do Raul Gil, por favor, não fui eu que criei esse projeto, tá? Não fui eu que criei esse quadro. Mas eu acho que é bacana para a gente poder fazer algumas perguntas aqui mais rápidas, mas que também são importantes dentro do tema que a gente está conversando. Luciano, Tá trouxe tua bom, vamos lá. bebida? Então, está aqui. É a água mesmo, né? Mas está aqui. Tranquilo. É dia de trabalho, né? Eu também É trouxe dia de água trabalho. hoje. O diferencial é que ela tá na garrafinha da IFM. Quem teve no evento desse ano ganhou a garrafinha da IFM. Então eu trouxe ela para brindar junto. Então a dinâmica dessa brincadeira é bem simples. Eu vou puxar alguns tópicos e dentro da visão de IFM e do conhecimento do Luciano, dentro do que ele conhece. Ele vai falar pra gente se brinda ou não brinda e o porquê daquilo, né? Então vamos lá. Tá pronto, Luciano? Bora, bora lá. Pronto. Voltando no nosso tópico principal, mas só para puxar, quando a gente fala de indicadores de qualidade no mundo, no cenário de FM, como os gestores estão fazendo isso, estão analisando isso, dá para brindar? Ó, eu brindo aos gestores que estão fazendo os indicadores de qualidade já pensando no fim e não Sim, brindo àqueles que estão fazendo indicadores de qualidade meio, tá bom? entendi. Então vamos dar um brinde de qualquer forma. Não, tem brinde, tem brinde, tem brinde. Tem brinde. Não, mas faz todo sentido, né? Vai depender muito de como a pessoa vê. Mas até pelo que a gente está conversando, o setor já evoluiu muito nesse sentido, né? Sim, sim, sim. É, Agora um segundo tópico.
eu falei sobre esse tópico em outro podcast, mas eu acho que é bacana ter a visão de várias pessoas. É, quando a gente fala de contrato por headcount, ainda tem muita gente fazendo isso. Dá para blindar contrato por headcount ou já passou do tempo? Não, não dá mais para blindar, Rafa. Contratar cabeça, contratar headcounting é você falar para o prestador que é especialista, porque você argumenta que entende melhor do negócio do que ele e tem razão sobre o aspecto de você entender sobre o negócio, mas sobre o tema que você está terceirizando, que é especialidade dele, ele tem que dar. Então, eu também não brindo, porque o Brasil tem uma crise de mão de obra, principalmente desse nível, né, de contratação de headcount de empresas terceirizadas, em que não dá para brindar, porque se você contrata a cabeça e fica medindo se o cara foi ou não foi, você está medindo só meio e não deixa ele dar oportunidade de trazer uma nova tecnologia, de trazer um sistema diferenciado, de trazer o que ele tem de melhor na gestão do headcount para você. Se ele consegue fazer com 10 pessoas e um robô, ou com 15, que é o que você está pedindo, poxa vida, você está perdendo oportunidade, inclusive de financeira. Então, não brindo contrato por headcount, vamos evoluir para contratação de performance. Boa. Agora, esse é o tópico que a gente acabou de falar, mas aí eu quero dar um ponto de vista diferente para ele. Quando a gente fala de Ah, inteligência artificial, está surgindo muita solução no mercado. As soluções que estão surgindo no mercado, são o que o pessoal realmente precisa? Rafa, esse é um assunto do o brinda ou não brinda. Eu brindo, eu brindo a inteligência artificial sempre como ferramenta de apoiar que a gente seja cada vez mais eficiente e ajude, inclusive, nas relações humanas, porque à medida que eu tenho inteligência artificial para otimizar o meu tempo de coisas repetitivas, burocráticas, eu estabeleço uma relação mais de gestão, mais pessoal. Então, eu brindo sim a inteligência artificial e acredito, vou esticar um pouquinho na minha resposta do brindo ou não brindo, porque Claro. assim como a gente teve e tem as novas tecnologias, ela tem um pico de muitos aplicativos, muitas coisas, e sobram algumas, que são as Sim. melhores, são aquelas que entenderam melhor o mercado, são aquelas que investiram de fato no que o ser humano e as empresas precisam, né? Então, acho que é natural aparecer, e a sua pergunta foi, você acha que tá aparecendo o que tem que aparecer? Muita gente surfando a onda, mas os que vão Uhum. sobrar mesmo, né? Depois do pico de não sei quantas inteligências, vão sobrar algumas que de fato estão sentir e vão fazer o que é importante que se faça com essa tecnologia. Temos que brindar, né, Rafa? A inteligência Então vamos artificial está brindar, para hein? ajudar, não está para tirar emprego de ninguém. Ao contrário, quem continuar e independente do nível de maturidade intelectual, né, de Uhum. estudo, se ele for, entre aspas, né, fuçador, se ele for uma pessoa que investigativa, curiosa, é, ele vai se aproveitar dessa tecnologia e usar o Sim. melhor e e não é que ele vai ser substituído, ao contrário, ele é a pessoa que todo mundo vai querer na equipe porque ele é o cara que Sim. sabe fazer a pergunta e responde mais rápido que todos os outros, né? Então, é Exato. claro que quem ficar para trás, quem ficar acomodado e não quiser mexer no Excel de 20 anos atrás, não, Excel não é para mim, eu gosto aqui no papel, de pão, tal. Tá bom. Esse provavelmente hoje deve estar chorando ou Sim. perdeu tempo, tomou uns tombos e voltou. Uhum. Sim. Sim. Perfeito. E para nossa última palavra aqui, nosso último termo, eu queria saber sobre sistema de gestão de qualidade, né? Que é aquela coisa de medir e de manter a qualidade do serviço. Hoje, o FM tem se atentado a isso ou não dá para brindar ainda da forma como tem sido feito?
Eu acho que ainda não dá para brindar, Rafa, pelo seguinte, a gente ainda vê a grandíssima maioria dos gestores fazendo gestão do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Não estão Uhum. parando 2 minutos para planejar, não estão parando 2 minutos para ler o que está acontecendo, não estão parando 5 minutos para saber o que que é a ISO 41001, que é a ISO de Facility Management. Cara, a gente tem uma ISO, né? Um sistema ISO de qualidade para a nossa atividade. Até outro dia a gente era subsolo, não era lembrado, acabou o mimimi de que a gente só é lembrado quando dá errado. Pode parar. Se você não se colocar como protagonista do sistema de gestão da qualidade daquilo que é da sua atividade fim, porque para você que é facility management, isso é sua atividade fim. O Uhum, uhum. meio é para o negócio, é verdade. Eu sou atividade meio para o negócio, mas eu sou a minha atividade fim. Eu preciso estar muito bem e conectando a estratégia do meu core business, da minha empresa. Se minha empresa produz cerveja, traduz os seus indicadores fins em hectolitros de cerveja produzida, por exemplo, economia Sim, gerada, transforma em latinha de cerveja, conecta aquilo que você fez de melhor no seu dia a dia e cacareja, né? E mostra isso de forma que você é protagonista daquela atividade, não fica lá discutindo o papel higiênico, a máquina do café, se vai ter cappuccino ou não, porque sim, isso não é estratégico para a companhia, né? Isso é, é perfumaria, acessório, e aí as pessoas lembram de você realmente só quando falam dos assuntos acessórios e não daqueles que você é protagonista para o core business. sim. Então, esse eu não tiro, não. Esse eu acho que a gente está, a grande maioria ainda tá atrasado nesse É. assunto. É. Eu vou bastante nos eventos que a gente tem, né? Aí ao longo do ano a gente frequenta bastante, conversa com muita gente e eu concordo contigo. Quando a gente conversa com o pessoal e pergunta qual é a dor e como é que o serviço está sendo visto, a maior parte já está no reativo, não consegue nem fazer uma manutenção preventiva às vezes, porque É está lá isso. ainda trocando lâmpada e a métrica do cara é quantas lâmpadas foi trocado no mês, né? Então concordo plenamente, assim, pelas conversas que a gente tem tido de mercado, realmente ainda tem uma defasagem bem grande nessa questão. O pessoal ainda está se vendo de uma forma muito operacional, né? Isso aí. É. Luciano, obrigado por participar participar dessa brincadeira, tá? Acho que é bem bacana que a gente conseguiu abordar algumas coisas de forma ágil aqui, mas são temas importantes também. E aí, voltando para o nosso tópico principal, e encaixando nessa última pergunta, tem um encaixe ali, tudo, nada é por acaso, né? A gente falou lá na ponta dos indicadores, da questão da gestão da equipe, como traduzir isso para a equipe, mas uma pergunta que eu sempre faço, que é uma visão que eu gosto de passar muito, que é justamente isso que você estava falando, é quando o gestor de facilities ele tem muita dificuldade, às vezes, de falar sobre o serviço dele, do impacto que tem, os números que ele está trazendo, e normalmente fica nisso que a gente está falando, quantas lâmpadas foram trocadas no mês, né? Como é que o gestor de facilities faz para usar esses indicadores de performance que a gente estava conversando, os indicadores fins, para mostrar para a diretoria, para mostrar para os outros diretores, para os gestores da empresa, o impacto que ele está trazendo para a empresa? Então, por exemplo, a gente estava falando ali da questão de experiência, seja num shopping, uma rede de loja, enfim, o impacto que tem um banheiro limpo para o consumidor final e como é que é a percepção do consumidor final sobre aquela loja por causa disso, né? Porque tem impacto. Eu lembro que tinha um professor na faculdade que ele falava, quando ele entrava no restaurante, a primeira coisa que ele fazia era ir no banheiro. Porque ele dizia que se o banheiro não tá limpo, a cozinha vai estar pior, né? Perfeito. Então, ele falava isso. E como é que a gente faz para mostrar esse impacto? Tipo, que tem gente indo embora porque foi no banheiro e viu que o banheiro tá sujo, e o cara tá indo embora da loja, e que é o meu serviço que tá dando, que tá, influenciando a experiência dessa pessoa no final, para que os gestores, os outros gestores, né, a direção da empresa entenda esse serviço. Como é que eu faço isso, Luciano? Como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem isso? Olha, a primeira coisa é o tema principal do nosso assunto aqui, é indicador, ou seja, é você medir o quanto isso tem de impacto. Mas acho que um passo atrás é Sim, entender melhor o negócio onde você está inserido. Quando as pessoas falam para mim, eu entendo bem o meu negócio e é por isso que eu faço o que eu faço, né? Eu tenho que pedir a quantidade
são 52 limpadores na frequência tal. O que ele está querendo dizer é que ele entende a cultura da empresa dele, ele entende como é de fato que a empresa funciona. Mas, usualmente, se você fizer uma pergunta sobre o que sua empresa faz, ele responde de forma bem superficial. Você faz uma segunda do porquê que a sua empresa faz, ele responde, mas com grau ainda de superficialidade. Quando você faz a terceira pergunta, não sei mais. Não sei. Uhum, Então, esse não sei é o aprofundamento sobre o core business da sua empresa. Sua empresa entrega o quê para o cliente final? Porque ele entrega um produto, ele entrega um serviço, ele entrega os dois, ele entrega experiência diferenciada. Eu vou voltar naquele assunto que eu sei que gera muita curiosidade na turma, que é o tema do Hopi Hari, né? aham, Disney falar a essência de um parque temático de diversões é gerar encantamento nas pessoas, é gerar diversão, é você ir lá e criar um estado, criar um ambiente mágico. Disney falava que você no parque de diversões precisa ter duas coisas: limpeza e encantamento, e um não vive sem o outro. Ou seja, um ambiente limpo gera encantamento. E o encantamento só é gerado quando de fato você tem um ambiente limpo, então não tem como desvincular uma coisa da outra, né? uhum, E essa simplicidade com que Disney tratava esse assunto é de quem tem muito conhecimento sobre o negócio que ele colocou. É um lugar para a família, é um lugar para as pessoas se divertirem, é um lugar que você às vezes entra numa bolha, né? Quando você entra num parque de diversões, você às vezes você sai até dos problemas que você está vivendo lá fora sim, e você entra num ambiente. Poxa, isso é importante para quem vai prestar um serviço de facilities? Muito, né? Porque eu sei que eu não posso, através da limpeza, da manutenção, da lojinha que vende o produto, aquela essência tem que ser mantida. E, uhum, portanto, todos os serviços prestados para aquele negócio, ele precisa estar conectado com o core business daquele negócio. Então, a dica, Rafa, é entenda melhor o seu negócio. Mas de verdade, não assim, o que você faz? A minha empresa produz chocolate. Tá, qual que é a visão da sua empresa? Ela produz chocolate só porque ela quer ganhar dinheiro? Ela tem um propósito para produzir chocolate? Tem gente que virou, sim, era uma empresa de chocolate que virou parque temático, porque o cara tem a sim, essência, essa coisa da experiência. Então, quando você olha uma empresa que transforma uma indústria de chocolate num parque temático, você fala, não tem nada a ver? Claro que tem a ver. Vai entender a essência dessa empresa, você vai ver que tem tudo a sim, ver. sim. Ele quer criar uma grande fábrica de chocolate de diversões, né? Então, é isso. Eu acho que é, essa eu acho que é a grande dica. Entenda melhor o seu negócio e vire protagonista de facilities dentro do seu negócio. Acho que é isso. É o Golden Circle lá do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê, né? Por que que a gente faz isso? Isso. Começa. Faz 5 vezes essa pergunta. Por quê? Aí É, responde e fala por quê? Aí responde no é, por quê. Faz 5 vezes essa pergunta, você já vai chegar em algo muito melhor do que você tem hoje de consciência é. daquilo que é o seu propósito, daquilo que você faz. A missão da empresa tem que estar bem vinculada, tudo isso tem que estar bem vinculado, né? E é o que tu É, falou também, tem ali a questão como tu falou da Disney, né? Pirâmide de Maslow tá ali, isso. né? Não dá pra fazer uma coisa do encantamento se o básico não tá bem feito ainda. É Mas por que isso, que a gente é tá isso. fazendo, né? Que encantamento é É, esse que a gente quer gerar? Como é que a gente quer gerar esse encantamento? é isso aí. Perfeito. E aí, Luciano, indo para o nosso final, para nossa pergunta final, o pessoal tá vendo. Eu sempre gosto de deixar, como a gente falou lá no começo, a IFM, a comunidade IFM, ela tem muito esse objetivo de trazer o pessoal para essa visão estratégica, né? O gestor de facilities e tal, promover conteúdos, promover conversas, debates sobre isso. E aí a gente viu aqui vários tópicos. E a pergunta é a seguinte: para aquele gestor que a gente estava falando ali, que vai nos eventos e que a gente conversa, que está lá trocando lâmpada, né? Ele é um gestor que apaga incêndio, na verdade, né? Ele está sempre apagando incêndio. Qual é a dica para esse cara? A gente falou agora de como passar os dados, etc, e tal, mas qual é o primeiro passo para esse cara? E eu entendi que a questão de entender o valor é um primeiro passo, mas de forma prática, para ele deixar de apagar incêndio, começar a ter uma visão estratégica e conseguir
metrificar os indicadores de performance e apresentar isso, né? O valor é o base, como tu falou, né? A primeira coisa, entenda o valor da empresa, o que que ela está entregando e como é que é o impacto nisso. Mas aí, indo para uma prática no meu dia a dia, como é que eu deixo de ser o bombeiro e começo a ser o estrategista? Eu sinto que, de forma prática, é tangibilizar o entregável da sua atividade. E a gente vai voltar a falar mais do mesmo, mas ele é importante. Quando eu sair do subjetivo, do Uhum, que é que impacta o negócio. Então, já falamos de entender o seu negócio. Beleza, já entendi. Tá bom. Como é que eu conecto isso? Como é que eu linko? E como é que eu faço isso? Na prática, e para cada negócio é um negócio, você está numa indústria, você está no varejo, é muito diferente. Rafa, é muito diferente. Eu vou dizer três pilares do que a gente acredita de verdade que fazem a diferença na solução de um bom gestor de facilities. É entender uhum, cultura da empresa, uhum, nível de maturidade que você tem e momento da empresa. Porque a empresa também vive um momento de estou fundindo, estou comprando, estou ampliando, estou diminuindo, porque às vezes você está lá com 1.000 ideias de investimento, a sua empresa está contendo custo, não pode uhum, investir R$ 1, e você vem com ideias mirabolantes, o cara fala, meu, esse cara está desconectado da realidade da nossa companhia. Então, você aprofundar de fato nesses três fatores, eu vou repetir, cultura, uhum, nível de maturidade seu, reconhece o seu nível de maturidade, e momento da empresa. Nesse segundo item, que é o nível de maturidade, às vezes você não tem nível de maturidade para todas as suas atividades. Limpeza, no nível de maturidade de 0 a 10, você está com 8, manutenção, você está com 6, e jardinagem, você está com 2. Quando você entende o nível de maturidade, você sabe que do 2 para chegar no 8, 10 é um salto muito grande, vai tropeçar e vai cair. Então, é importante você reconhecer o nível de maturidade que você está em relação, obviamente, ao mercado nesse assunto, porque daí você sai do 2 vai para o 6. Pô, já é um salto grande, mas uhum, não vou chegar no 8 10. Né? E quem está no 6 pode chegar no 8. E quem está no 8 vai buscar excelência ou não. Segura aquele item que você está bem. Às vezes o cara fala, não, preciso melhorar no item que você já está muito, muito bom, né? E aí você tira o uhum, foco de algo, e às vezes você é desligado da empresa, é demitido, não sabe por quê, é por isso. Você está desconectado com essas coisas que de fato importam para a empresa, qual o momento da empresa, qual o nível de maturidade que eu estou. Acho que essa dica é boa. perfeito, acho que sim, acho que é ótima, na verdade. Acho que gera clareza para muita gente. Tá Luciano, bom. obrigado, viu? Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje sobre os indicadores, sobre inteligência artificial. Acho que esclarece muita coisa para o pessoal. Obrigado por passar essa visão para todo mundo. A gente volta a conversar em algum momento, porque tem muita coisa para a gente conversar. Tá bom. Te agradeço. Se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, como é que eles entram em contato, como é que eles falam com o pessoal da Aro, né? Contigo, Tá com o bom. Álvaro, como é que eles fazem para dessa conversa, encontrar vocês? Tá bom. A gente está principalmente LinkedIn, Instagram, como Aro, né? Aro Corp ou Aro Facility Management. A gente produz muito conteúdo no LinkedIn, tem artigos, tem postagens, enfim, a gente adora compartilhar conhecimento. Então, tanto eu, Luciano Brunheroto, como o Álvaro Aguiar, meu sócio, a gente. E acho que a mensagem que eu deixaria final, Rafa, é que a gente faz tudo isso no final para gerar um ambiente melhor para as pessoas. Sim. é, é, no final é tudo sobre pessoas, né? A gente falou de indicador, a gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre as empresas são criadas para prover coisas para quem? Para as pessoas, né? E no final, seja as pessoas que são os seus clientes internos, sejam as pessoas que são os clientes finais, sejam as pessoas que são as empresas que têm limpadoras de manutenção, que tem pessoas executando isso para que tudo isso aconteça, tem a sua equipe direta de gestão, que são pessoas. Se a gente Sim. conseguir, no nosso dia a dia,
não precisa dar muito, às vezes é dar mostrar os dentes, sabe? Mostrar um sorriso, dar uma atenção para a pessoa, é, mostrar que você valoriza ela como ser humano, não como uma máquina, não como uma inteligência artificial que tem o seu valor, mas no final, Rafa, acho que o grande recado que eu daria é que nós, Facility Managers, estamos fazendo e trabalhando para gerar um ambiente melhor para as pessoas. Portanto, é sobre Perfeito. pessoas e é sobre as pessoas que a gente deve dar e colocar o ponto da nossa atenção. Se a gente colocar como atenção em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, aí vale para a vida também, né? Vale para a Uhum. esposa, para o seu filho. Não, mas eu dou atenção. Será, né? Será que eu estou falando sim quando eu poderia, quando eu estou falando não quando eu poderia ter falado sim para o meu filho que pediu uma coisa, ou para minha filha, ou para minha esposa, ou para minha mãe, né? E às vezes pediu uma coisa, e fala, né, ficou velha. Não, dá atenção. Acho que o final é isso. Acho que é sobre pessoas e se a gente criar, acho eu, tá bom? Minha crença, ser humanos melhores, nós vamos criar um meio melhor para a gente viver, para as nossas futuras gerações viverem. Então, eu deixaria esse recado final. Perfeito, é um ótimo recado, Luciano. Acredito nisso também, viu? Que bom. Obrigado mais uma vez. E só reforçando para todo mundo, quem quiser ir para esse outro lado, desenvolver mais, além de procurar o Luciano, também se juntem à comunidade, né? A comunidade FM está aí aberta para todo mundo. Ela é um canal para ter essa troca com o pessoal. Promove os eventos, promove o podcast, a gente está gerando conteúdos aí para todo mundo para ter esse desenvolvimento. Então se juntem. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp para quem quiser participar. É só se inscrever na nossa página, como eu falei, vai estar aqui na descrição do vídeo. E é só se juntar lá, não tem custo nenhum. Os nossos membros compartilham conteúdos lá, fazem uma troca bem bacana. Então, fica o convite para todo mundo. Obrigado mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.